A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e nós vamos meditar no Salmo de número 29, que é um salmo muito diferente do que nós temos visto até aqui. Nesse salmo, Davi vai nos convidar, ele vai praticamente nos dar uma ordem, né? Usar um imperativo, nos comandando a adorar o Senhor. E ele vai usar algumas expressões que comparam o poder do Senhor ao poder da natureza, mas não porque diminuem a glória de Deus ao tamanho da natureza, né? Falha a criação, mas para fazer com que nós, seres humanos, consigamos enxergar o poder de Deus no trovão, no barulho, no esplendor. Enfim, você vai acompanhar comigo essa leitura e você vai entender o que eu estou falando. Mas quando eu fiz uma das primeiras leituras, eu sempre antes de gravar o podcast, eu leio uma vez, eu leio outra, leio, né, de novo, procuro um dicionário bíblico, leio nos livros alguma referência. Duas coisas me chamaram a atenção. Uma delas é que esse salmo vai trazer a expressão a voz do Senhor 7 vezes. E quando eu penso na voz do Senhor, eu penso não apenas nessa voz poderosa que é relatada por Davi como aquela que faz tremer as estruturas, mas eu penso na criação. Foi a primeira coisa que eu pensei, né? O nosso Deus Criador que trouxe à existência todas as coisas pelo poder da sua palavra, né? Da sua voz, da sua expressão. E uma outra coisa que, caso você goste de anotar curiosidades, é a palavra Senhor, que é Yahvé, que é o eu sou o que sou, aparece 18 vezes nesse salmo. Então, nós vamos ver Davi adorando ao Senhor e nos convidando a fazer parte desta adoração. Vamos começar? Salmo 29, versículo 1, fala assim: atribuam ao Senhor, ou tributai ao Senhor, ó seres celestiais, ou ó filhos de Deus, atribuam ao Senhor glória e força. Então aqui Davi está nos dizendo que nós deveríamos dizer para o Senhor: Pai, toda a glória é tua. Senhor, não há Deus forte como o Senhor. Pai, toda a força pertence a Ti. A força para vencer as batalhas, a força para levantar da cama, a força para recomeçar depois de um tombo, a força para acreditar contra os impossíveis que se levantam diante de mim. Então, aqui Davi está dizendo, atribua, né? Diga ao Senhor, a força e a glória são tuas. Verso de número 2. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário ou na beleza da santidade. E aqui quando diz beleza da santidade, significa dizer que Deus é santo. Né? Quando diz santo, ele é separado, ele é puro, não há nenhuma sombra de pecado ou mácula no nosso Deus. Então, nós devemos adorar o Senhor por causa deste poder, desse esplendor, né? Dizendo, Pai, o Senhor é santo, no Senhor não há erro, no Senhor não há pecado, no Senhor não há mentira. Que coisa mais linda, meus irmãos, nós podemos chamar de Deus, o Senhor dos exércitos, que é puro, que é santo. Então nós devemos adorá-lo por causa disso, da sua beleza, da beleza da sua santidade. E aí, a partir do verso 3, ele vai começar a falar a respeito da voz do Senhor. Vamos lá? Diz assim: a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. E aqui está mostrando que se as ondas elas são fortes, se elas são incontroláveis, se elas são cheias de um poder próprio, né, de uma autonomia, né, quem pode deter as ondas? Eu não sei se você já viu alguns videozinhos que a gente às vezes pode ver no YouTube, por exemplo. Você vê embarcações gigantescas sendo levantadas, elas sobem e descem à força das ondas e do vento. E aqui Davi vai dizer que o Senhor, ele troveja sobre as águas, né? Ele tem poder, ele corta, ele rasga os céus, ou seja, a natureza está sujeita diante do seu Criador. Verso de número 4. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion
como novilho selvagem. E esse Sirion que está aparecendo aqui, nada mais é do que o monte que você conhece, que é o Monte Hermon. Se você vai lá em Deuteronômio 3:9, lá está a referência que vai dizer que é chamado de Sirion, o Monte Hermon que nós conhecemos. Então, está mostrando que Deus é poderoso e Ele está acima de toda e qualquer força natural, física que eu e você nós possamos julgar forte demais para nós, né? Quando diz aqui, Ele torce os carvalhos, né? Ele quebra os cedros. Isso está falando da mão soberana, poderosa do Senhor. Vamos continuar depois de um golinho no chá. Versículo de número 7. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Então aqui Davi, ao mesmo tempo que ele vai nos mostrar que Deus, ele tem todo o poder, ele é soberano, ele é cheio de glória, ele não pode ser contido, ele controla e domina sobre todas as coisas. Ao mesmo tempo, Davi, ele fecha esse salmo dizendo, o Senhor, ele dá paz ao povo, ele dá paz ao seu povo. E por que é que o povo de Deus pode ter paz? Se aqui Davi está descrevendo para nós coisas terríveis, né, como o trovão, as ondas do mar, e dizendo que Deus ele despe as florestas, ou seja, diante da presença de Deus nada pode resistir. Como podemos nós ter paz? Bom, podemos nós ter paz exatamente porque nós somos o seu povo. Nós somos ovelhas do seu pasto. Nós ouvimos a voz do nosso mestre e seguimos ao nosso pastor. E, portanto, podemos ter paz. Aqueles que resistem ao Senhor, nosso Deus, muito provavelmente enfrentarão esta fúria descrita aqui no Salmo 29. Por Davi, né, como ele descreveu. Mas nós que somos seus filhos, podemos nos proteger debaixo das suas asas e acreditar que ele dá a paz que nós precisamos. E ainda que haja uma tormenta ao nosso redor, nós podemos pedir ao Senhor, Pai, me dá paz na minha mente, dá paz nas minhas emoções. Senhor, desacelera meu pensamento. Pai, me ajuda a pensar uma coisa de cada vez. Senhor, faz com que dentro de mim não haja a mesma agitação que está do lado de fora. E nós podemos acreditar, você pode acreditar que Deus, ele é capaz de fazer isso por você. E Deus, meus queridos, quando eu vi a palavra dilúvio aqui no versículo 10, e a palavra dilúvio aqui está se referindo mesmo ao dilúvio de Noé, tá bom? A palavra aqui no original é a palavra dilúvio que aparece lá em Gênesis capítulo 6. Nós não vamos falar do dilúvio agora. Um dia nós vamos falar sobre isso, se o bom Deus permitir que façamos a leitura do livro de Gênesis. Mas uma das coisas que eu quero mencionar sobre o dilúvio é a misericórdia de Deus. E talvez você me ouvindo possa pensar, Rita, como assim misericórdia? Sendo que romperam-se, né, abriram-se as comportas do céu, abriram-se as comportas da terra, vamos falar assim, né? Água veio de cima, água veio de baixo, todo mundo morreu afogado, menos quem estava na arca. Que tipo de misericórdia é essa? Eu quero te dizer que a arca que foi construída por Noé não foi construída do dia para a noite. E que Deus deu um tempo, porque Deus é assim, ele sempre dá um tempo para o arrependimento. E conhecendo o Deus da Bíblia como eu conheço um pouco, né, humildemente falando, mas conheço o Senhor porque caminho com Ele todos os dias. Se alguém tivesse se arrependido, com certeza o Senhor teria colocado dentro da arca. Aquela geração que pereceu nas águas, pereceu por causa da dureza dos seus corações e porque não voltaram o seu coração para Deus. Então, quando nós vemos aqui falando que o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio, está dizendo que, embora tenha havido, sim, efeitos naturais, né?
uma catástrofe natural, vamos falar dessa maneira. Embora esse evento fosse grande demais para as mãos dos homens, né, para que os homens pudessem se livrar a si mesmos, o Senhor, ele estava lá, assentado soberano, porque não há nada, absolutamente nada, nem nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra, que seja mais poderoso do que o nosso Deus. E eu espero que, ouvindo eu falar isso, você seja cheio de fé. Sabe por quê? Porque se você estiver com o Senhor e Ele estiver com você em uma causa, ainda que os ventos estejam contrários, você vai sobreviver a essa situação. E você não apenas vai sobreviver, mas você vai estar sobre as águas, seguro, né? Seguro debaixo da poderosa mão de Deus. Então, que este salmo sirva para que você sinta desejo de adorar ao Senhor, né, através de um louvor. Coloca um louvor aí enquanto você está ou tendo o seu tempo com Deus, ou fazendo alguma coisa, ou dirigindo, que seja. Louve ao Senhor, cante uma canção a Ele, adorando Ele por quem Ele é, ou leia esse salmo, né, realmente com fé, com intenção, porque a voz do Senhor é poderosa. Tudo aquilo que Ele quiser, que Ele determinar com a sua palavra, vai acontecer, e você pode ter fé nisso de maneira muito, muito cabal, né? Muito assim, indubitavelmente, o que Deus pronuncia vai acontecer. E se você gosta de anotar referências, Isaías 55, do verso 10 até o verso 11, fala assim, ó: como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regar a terra e a fazer brotar e florescer, para que ela produza semente para o semeador e pão para o que come, assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Esta é a palavra do Senhor. Então, se você precisa, né, de um milagre, ou se você precisa de alguma ajuda do Senhor, você pode se virar para o seu Pai hoje e falar: Pai, nesse salmo eu aprendi que a tua voz é poderosa, ela corta os céus, ela faz tremer o deserto, ela retorce os carvalhos, ela é poderosa, ela é majestosa. Você pode declarar isso diante do Senhor e pedir em oração: Pai, por favor, declara, Pai, sobre mim, Deus amado, a minha vitória. Senhor, vem com a tua voz despedaçar os meus inimigos e as barreiras que têm se posto diante de mim. Senhor, com a tua voz, guia-me, Senhor, para os caminhos corretos, Senhor, e não me deixa me afastar da tua vontade. Pede para que a voz do Senhor te guie e que Ele mesmo declare, né, a mudança sobre a sua vida, naquilo que você sente que precisa ser diferente. Acredite, você não está sozinho. Você tem um pastor, você tem o pastor supremo ao seu lado e você pode contar com ele em cada uma das circunstâncias. E agora eu finalizo, né, declarando que a paz de Deus esteja sobre o seu coração, para que você possa confiar que Ele está no controle, que você possa buscá-lo e realmente tributar a Ele todo louvor, porque Ele é santo e Ele é digno de ser adorado, a despeito de qualquer situação ou momento da nossa vida que nós estejamos enfrentando. Ok? Força, vamos para frente, porque nós não estamos sozinhos. O Senhor vai conosco, à nossa frente e na nossa retaguarda, em nome de Jesus. Até o Salmo 30, se Deus quiser.